Olá! Não sei como esse vídeo foi parar até você. Só sei que não é uma mera coincidência. É porque o Senhor Jesus Cristo tem algo poderosíssimo para a tua vida. É porque Ele quer te dar a bênção. Então, através dessa mensagem, Ele quer te preparar melhor para poder receber tão grande vitória. Fique comigo. Levítico, capítulo 6. Do verso 9 ao 13, diz assim: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A vida do salvo deve ser como o altar continuamente aceso, sempre pronto para oferecer sacrifícios. O altar sempre aceso significa que tudo deve ser colocado sobre ele. Não pode existir na vida do cristão nada tão valioso que não possa ser colocado sobre o altar para ser queimado em oferta ao Senhor. O altar é lugar de entrega. A instrução do Senhor para que o altar ficasse sempre aceso caracteriza que tudo que ali era colocado era para ser queimado, isto é, para ser entregue a ele. O altar é uma figura da cruz, onde Jesus Cristo passou pelo fogo do juízo divino. O altar é um lugar de entrega de um animal sem defeito e do derramamento de sangue, o lugar onde algo valioso é entregue ao Senhor para ser queimado em adoração a Ele. Esses sacrifícios repetitivos sobre o altar aceso são tipos de sacrifício único feito por Jesus Cristo. 2. Entregue no altar o que tem valor. A exigência de Deus para que a oferta fosse sem mancha demonstra que devemos trazer para o altar de Deus o que é melhor, isto é, algo de valor. Ao exigir que Isaque fosse oferecido em sacrifício e não Ismael, Deus exige de Abraão o filho que lhe era mais querido. Todos que desejam agradar a Deus, o altar deve aprender com Abraão. Mesmo depois da promessa se cumprir com o nascimento de Isaque, o mais importante é Deus e não Isaque. E se for necessário oferecer Isaque em holocausto, será feito, pois é a vontade do Senhor. 3. Altar aceso é a lei do holocausto. Deus estabelece que o fogo sobre o altar deveria arder durante todo o dia e toda a noite. Durante a travessia do deserto, o cuidado com o fogo durante a noite deveria ser maior, pois no deserto à noite a temperatura diminui bastante e pode fazer com que o fogo venha a se apagar. Em tempo de frieza é mais difícil manter o fogo aceso, e a igreja deve observar este detalhe para que a temperatura espiritual não diminua no meio do povo de Deus. Jesus fala sobre o esfriamento do amor. Mateus 24:12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 4. No altar Deus cheira um suave cheiro. O holocausto era uma oferta de cheiro suave ao Senhor, e esse bom cheiro hoje é oferecido a Deus por uma igreja separada deste mundo, consagrada ao Senhor e santificada pelo sangue de Jesus, pela ação da palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Deus nunca ficou sem testemunhas na terra em todas as épocas e hoje
também tem os fiéis, que perseveram em meio a todas as diversidades. E estes colocam sobre o altar aceso uma oferta que Deus recebe, uma oferta de cheiro suave. Temos como exemplo 1 Reis 19, verso 18. 5. O altar é lugar de adoração. Deus criou o homem para que o adorasse. Jesus disse que Deus procura verdadeiros adoradores. Podemos ver isso em João 4, 23. Um leproso ouviu de longe como ordenava a lei. O sermão do monte, a unção e a ação, aliás, da palavra em seu interior agiu tão forte que ele entendeu que uma lepra não poderia impedi-lo de cumprir o propósito pelo qual fora criado por Deus. Assim se aproximou de Jesus e o adorou. Mateus 8,2 diz: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. 6. O altar de bronze. Havia o altar de bronze, cobre, que ficava no pátio do tabernáculo. Podemos ver em Êxodo 27, verso 2, e Êxodo 40, verso 6. E o altar de ouro que ficava dentro do santuário. Êxodo 30, verso 1 e verso 6. O altar para sacrifício era o de bronze, onde o fogo deveria arder continuamente. Nesse altar de bronze eram oferecidos os sacrifícios cruentos. No altar de ouro era queimado um incenso aromático pela manhã e tarde. Em ambos os altares o cheiro era agradável a Deus, isto é, Deus aceitava a adoração. 7. Uma oferta de fé. A fé é essencial para a adoração do ofertante no altar. Se aproximar do altar sem fé é apenas formalismo. É procurar encontrar o Senhor Deus e entendê-lo pela razão humana. O escritor aos Hebreus, ao fazer menção dos primeiros atos de adoração registrados na história humana, as ofertas oferecidas a Deus por Caim e Abel, Gênesis 4, 1, e também verso 7, podemos ver isso. Enfatiza que Abel foi movido pela fé, Hebreus 11, 4, diferentemente de Caim. Foi também pela fé que Abraão ofereceu Isaque, Hebreus 11, 17. Não basta apenas ofertar, Hebreus 11, 6. Vamos ao 8. Um altar de adoração. Quando uma oferta é trazida ao altar do Senhor, tem também um sentido de adoração. Quando o profeta Elias restaurou o altar de Israel e Deus enviou o fogo do céu para consumir, ali aquela oferta. Está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, verso 38. O povo adorou ao Senhor, também o verso 39, O altar da adoração deve estar levantado nas nossas igrejas, nas nossas famílias e nas nossas vidas. Deus é adorado no céu pelos seres que lá habitam e também deve ser adorado por todos aqueles que na terra professam o seu santo nome. A adoração só deve ser dada a Deus. Jesus disse que somente Deus deve ser adorado, Somente a Deus adorarás, quando ele falou isso a Satanás, que está lá em Mateus 4, 10. 9. O altar é lugar de alegria. A alegria é uma das características do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5, 22 diz isso. A alegria faz parte do caráter dos que se aproximam de Cristo, reconhecendo a obra por ele realizada. Sua morte e ressurreição nos deu esta alegria por termos comunhão com Deus e pelas gloriosas promessas que estão para se cumprir na vida de todos que permanecerem fiéis, perseverando até o fim. Mateus 24, 13. Vamos então a 10. Alegria pelo perdão. O perdão é necessário porque o homem pecou contra Deus, sendo o pecado uma ofensa à santidade de Deus. Somente ele pode conceder o perdão.
O homem sem Deus procura de muitas maneiras se justificar perante o Senhor, mas nenhuma delas consegue conceder alegria ao homem, pois não lhe dá a certeza de ter alcançado o perdão. Fazer obras meritórias, meditação, meditação transcendental, praticar a medicância e outras formas criadas pelas religiões não tem como conceder a certeza do perdão, né? As pessoas inventam tantas coisas. Isso aí não concede o perdão do Senhor Deus. Essa alegria só é alcançada quando contemplamos Cristo. Quando contemplamos Ele. Ele que foi o sacrifício por nós, né? Então, por essa razão, lembra que Davi orou lá no Salmo 51:12, quando ele fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Aqui ele se encontra sem o espírito, tanto que ele fala: não retire de mim o teu espírito. Ele está sem a essência do espírito. E ele pede, ele sente um vazio dentro dele, ele pede que a salvação torne a ele, porque esse era o motivo de ter um espírito voluntário diante de Deus, né? 11. Alegria pela presença de Deus. O altar é lugar de encontro entre Deus e o homem. O pecador, ao ouvir a voz de Deus, teme e se esconde. Gênesis 3:10 fala, né? Quando ele viu que pecou, ele escondeu, tentou esconder de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. Pode entrar nas profundezas, entrar dentro de uma caixa, jogar no rio, pode fazer o que for. Ir para a galáxia, eu não sei para onde, mas não foge de Deus, não tem como. Deus, ele vê todas as coisas, ele é onipresente, ele vê tudo. Mas no altar tem uma vítima que toma o lugar do pecador, que muda o medo em alegria. Números 10:10. O pecador pode entrar pelo átrio da casa do Senhor com alegria. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazer oferendas e entrai nos seus átrios. Salmo 96:8. 12. Alegria por ser o altar de Deus. O salmista se alegra por se chegar ao altar de Deus. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Salmo 43:3. A tradução livre do texto: a minha grande alegria. É a alegria da minha alegria. Como encontramos nos rodapés de algumas Bíblias, né? A gente vê isso aí. O salmista está dizendo que quando ele vai ao altar de Deus, ele encontra uma alegria que alegra a alegria dele, né? Que bênção! Então, para concluir, temos de compreender todos os esforços para que o altar esteja aceso continuamente, para que qualquer momento que dele nos aproximarmos, possamos oferecer a nossa oferta de cheiro suave ao Senhor. Seja no calor do dia ou no frio da noite, que esta chama esteja sempre acesa. Como pode um crente viver sem o fogo do Espírito Santo, né? Ele não terá a paz, não terá a alegria, ele estará morto sem o Espírito, morto espiritual. Então, que venhamos a estar vivos. Eu te aconselho a viver, sempre estar vivo no Espírito. Se você se sente aí sem... Está um vazio dentro de você, não sente mais a salvação como Davi, não sente a alegria dentro de você, pede o Senhor para lhe devolver o Espírito, pede perdão, arrepende diante dele, pede perdão: Senhor, estou sentindo falta da salvação, da alegria, do Espírito Santo, eu preciso disso. E regenera diante dele, se arrependa diante dele, retorne aos braços, à casa do Pai,
o Senhor está prontinho, de braços abertos, viu? Para te receber. Essa palavra aqui, eu dei aqui este estudo, copiando então aqui da revista dominical Betel, né? Do primeiro trimestre de 2018, do ano 28, número 106. Eu achei muito interessante toda a revista e essa a respeito aqui da lâmpada estar sempre acesa, né? Porque isso é importantíssimo. Então eu quis ler toda ela aqui para você, para meditar. Eu meditei e quero que você também medite para que a gente venha crescer. O Senhor tem bênçãos para nos dar. E para dar a bênção é necessário que a gente tenha um crescimento, né? Porque você não pega uma Ferrari e dá para uma criança, uma Ferrari de verdade. Por que você daria para uma criança ou para alguém que ainda não pode ter uma carteira, uma licença para dirigir nas terras do Brasil aí? Você pega e vai dar uma Ferrari para ele? Para quê? É imprudência da sua parte, né? Então, assim é Deus. Ele tem umas vitórias tão grande, mas tão maravilhosas, tudo dele é maravilhoso, mas é aquela que se destaca da pessoa, as pessoas, a família, tantos outros amigos olharem a igreja e falar: meu Deus, como aquela pessoa foi abençoada. Nossa, que tamanha bênção que recebeu da parte do Senhor. Então, para você receber essa tamanha bênção, para nós recebermos, é necessário que a presença do Espírito Santo esteja em nós continuamente. Assim, sempre estaremos acesos diante do Senhor e vamos brilhar nesse mundo tão escuro, né, que vivemos nele. Nós vamos ser luz, brilhar, e tendo o Espírito Santo vai clarear tudo e vidas vão enxergar a luz que há em nós e vão sair da escuridão e vir para a luz. Esse é o maior objetivo do Senhor, salvar as almas. Esse é o canal @missionária Rosa Dias, sou eu aqui que estou falando. Se você sentir da parte do Senhor, você compartilhe com alguém, né? Quem sabe tem alguém que você conhece que está afastado dos caminhos do Senhor, que já perdeu a essência aí do Espírito Santo e precisa recordar o Espírito na vida dele, né? E quem sabe a pessoa já está cheia também, maravilhada no Senhor e vai fortalecer mais ainda, né? E se você sentir, se inscreva. Meus inscritos estão aí debaixo das minhas orações. Eu, essa noite mesmo, essa madrugada, estava orando pelos meus inscritos e falando: meu Deus, eu sei que tem nessa hora entre eles pessoas enfermas. E de repente o Senhor foi pondo palavras em mim para orar por todos os inscritos, né? Tem pessoas agora que os ossos estão, sabe, como que virando um farelo, não sei a palavra certa, esfareando, vamos dizer assim, que estão enfraquecendo. E então eu me pego falando essas coisas porque é o Espírito Santo colocando em meus lábios coisas que ele quer fazer. Dos meus inscritos aí, eu sei que tem pessoas com a vida sentimental, né? O emocional aí tá uma coisa de emergência, vamos dizer, está pedindo socorro. Então, eu creio que o Senhor está visitando, né? Se inscreva se for o caso de sentir da parte do Senhor, fique à vontade, eu agradeço muito. Se você puder deixar um comentário de onde eu fico muito agradecida. Beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor. Não deixe a chama apagar. Você depende disso.